Geralmente, a ideia de disciplina em casa, traz logo à mente aquele cenário de pura obediência, né? Sim, e muito medo também. Aquela coisa da criança começar a contar pequenas mentiras só para evitar uma bronca. Exatamente. E é por isso que a nossa imersão de hoje vai mergulhar uma pilha fascinante de anotações de educadores, sabe, pesquisas de psicologia infantil. E até manuais de parentalidade que trazem uma visão bem acolhedora, quase como uma professora dividindo ali uns segredos de ouro para quem está ouvindo. Isso. A missão hoje é ver como pequenos ajustes, coisas do dia a dia mesmo na comunicação, podem transformar a casa num espaço de conexão real. É uma mudança essencial, viu? Porque o foco principal de todo esse material é justamente quebrar esse ciclo de mentiras motivado pelo medo. Com certeza. E o primeiro passo prático que salta aos olhos é a mudança de postura de quem educa. Sair daquela figura do censor, né? Perfeito. Sair do papel de censor e assumir de vez o papel de mentor. Sabe que, lendo isso, eu pensei numa analogia. O censor é tipo aquele guarda de trânsito que fica escondido atrás da árvore. Só esperando o erro acontecer. Isso, só esperando o erro para ir lá e dar a multa. Já o mentor, ele seria mais como o instrutor da autoescola, que está ali no banco do passageiro, ajudando a guiar o volante. Nossa, essa analogia é perfeita, porque o censor ele foca só na punição, em ditar aquelas regras sem nenhum contexto. Aquela exigência de submissão cega. Exato. Mas o instrutor, o mentor, ele foca na conexão. Ele ajuda a criança a ter um olhar crítico para a própria atitude. Sabe, a regra de ouro que a gente vê nas fontes é firmeza nos valores, mas muita suavidade na voz. Mas olha, na vida real, dar uma bronca daquelas, direta e severa, não resolve o problema mais rápido. Como assim mais rápido? Chamar de mentiroso ou de bagunceiro na hora da raiva. Parece um atalho tão mais eficiente para parar o mau comportamento ali na hora. Bom, o susto até paralisa a ação no momento, isso é verdade. Mas o preço a longo prazo, olha, é altíssimo. O mentor de verdade usa uma técnica chamada desassociação crítica. Que é separar a criança do erro que ela cometeu, certo? Exatamente. A dignidade humana é inviolável, então o alvo da nossa correção tem que ser a conduta, sempre a conduta. Ou seja, em vez de apontar o dedo e falar, você é um bagunceiro, a gente fala que o quarto está desorganizado. Perfeito. Porque os rótulos, eles atingem o ser da criança. E isso acaba criando tipo umas profecias autorrealizáveis, sabe? Nossa, sim. Ela escuta tanto aquilo que internaliza a ofensa. Pois é. Ela pensa, bom, se dizem que eu sou mentiroso, então eu vou continuar mentindo. O foco tem que ser claro, tipo, a conduta foi inaceitável, mas a pessoa continua sendo amada e respeitada. Certo, entendi essa parte de isolar o erro. Mas vamos ser super realistas agora. Quando a criança quebra uma regra importante, o sangue ferve. Ferve muito. Então, como que a gente aplica tudo isso na prática quando a paciência simplesmente acabou? Esse é, sem dúvida, o maior desafio. Porque quando o sangue ferve, o nosso cérebro entra num sequestro emocional. É o caminho baixo que leva a gente a gritar. E como quebra esse ciclo na hora H? O mecanismo é fisiológico mesmo, é a pausa respiratória. A gente precisa se afastar fisicamente, nem que seja por uns segundinhos, e respirar fundo para baixar o nível de estresse. E tomar o controle da razão antes de abrir a boca, né? E aí, quando a calma finalmente volta, o que a gente faz? O que substitui aquela velha tática de deixar a criança de castigo ou sem sobremesa? A gente troca punição aleatória por uma consequência lógica. Fica sem sobremesa porque mentiu sobre a lição de casa não tem conexão nenhuma. É verdade, não faz sentido prático. Zero sentido. Uma consequência lógica seria pegar aquele tempo livre que a criança ia usar no videogame e usar para de fato terminar a lição atrasada. Entendi. O foco sai do castigo e vai para a reparação. E é aí que entram ferramentas poderosas, como o emocionário. Que é tipo um dicionário visual, não é? Isso. São cartões ou imagens que ajudam a criança a apontar exatamente o que ela está sentindo. Porque às vezes ela não tem o vocabulário para explicar a frustração. Ou a vergonha pelo que fez, né? Sim, e isso abre um espaço incrível para a comunicação não violenta. Em vez do adulto impor uma pena de forma autoritária, ele faz perguntas abertas, tipo, o que aconteceu aqui? Ou como a gente pode reparar isso agora?
Eu imagino que nesse momento de acolher o erro, ficar em silêncio e só ouvir seja uma ferramenta muito poderosa também. O silêncio dá espaço para a poeira baixar. Com certeza. O silêncio acolhe e valida o que a criança está sentindo. A ideia final não é criar soldadinhos de obediência cega. A ideia é desenvolver autonomia moral, um filtro interno. Mostrar que o caminho de volta para o abraço está sempre livre, independentemente do tamanho do erro. Exatamente. O vínculo nunca pode ser ameaçado. Que lindo isso! Essa imagem de que o caminho do abraço está sempre livre resume perfeitamente o fim dessa educação baseada no medo. Resume tudo. Bom, para encerrar a nossa imersão de hoje, fica aqui uma provocação para quem está acompanhando. Manda. Se as crianças aprendem a regular as próprias emoções só observando como os adultos reagem sob estresse, o que será que os gritos e as punições impulsivas ensinam sobre como elas mesmas devem se tratar no futuro? Quando elas falharem e não tiver ninguém por perto para ajudar, né? Pois é, fica a reflexão. Até a próxima exploração, pessoal!